cá eu não tenho condição de falar por todos os torcedores botafoguenses, não tenho essa procuração, posso falar por mim. Acho que o Textor chegou e nos tirou do fundo do poço, nos transformou num clube competitivo. No ano passado, a gente chegou a surpreender, fala-se muito da derrocada final, mas a grande surpresa foi o Botafogo estar disputando um campeonato no seu primeiro ano de SAF. Isso foi uma coisa incrível. A derrocada que a gente sempre analisa, assim, olhando para o pé onde está a bola e ver as derrotas finais, a derrocada começou com a saída do Luiz Castro lá na frente. O Luiz Castro, ao sair, ele deixou um esquema montado que foi reproduzido durante um período e depois, descoberto aquele esquema, a gente não tinha um técnico à altura para apresentar uma alternativa tática. Então, esse foi, para mim, foi o grande problema do Botafogo no ano passado. Quanto a essa história do Tex, eu acho que assim, acho que ele incomoda sobretudo quem tá no comando, na liderança do campeonato, porque o Botafogo há muitos anos que o Botafogo não está ali lutando por nada. E então eu acho assim que algumas coisas são até ah, meio alimentadas, como por exemplo, eu não vi absolutamente nada de anormal nesse corte que foi feito aí da entrevista do Textor. Ele simplesmente ele é um dirigente do Botafogo. O Palmeiras é o campeão, o atual campeão, é um time que tem um elenco incrível, tem um orçamento fabuloso. É natural você querer bater quem está lá em cima. Entendeu? Você tem que derrubar quem está lá em cima para você ocupar aquele posto. Isso não significa desonestidade, não significa que quer roubar, não significa que vai corromper ninguém, não significa absolutamente nada. Então, eu acho que muitas vezes essa rivalidade também alimentada, inclusive, pela própria imprensa. E eu queria, inclusive, aproveitar aqui, já que, enquanto botafoguense, eu me senti assim, citado umas outras vezes aqui durante a semana, porque, assim, a respeito até sobre os bonecos, sabe, o Renato? Aqueles Diga. bonecos que foram pendurados lá, que, assim, aquilo ali não foi a torcida do Botafogo que colocou ali. Aquilo ali foram dois criminosos, dois, imagino, não imagino que seja um, talvez mais de um, mais de dois, não sei, mas enfim, criminosos que não representam a torcida do Botafogo. Eu sou torcedor, não me senti representado de maneira alguma, repudio qualquer tipo de atitude daquelas, entendeu? Então, assim, essa generalização que a torcida está tendo, sabe? Eu acho isso meio perigoso. Acho perigoso porque não é essa a ideia, entendeu? E Mas, enquanto Noélio, a gente. e os Sim, xingamentos a Leila no final do jogo? Ali foi a torcida eu inteira. acho que aquilo faz parte do clima que está se criando. Não vi nada demais, não, entendeu? Não acho que aquilo era sinal de que se a Leila viesse aqui seria agredida. Não, sinceramente, não acho. Acho que é natural. Se a gente for ver qualquer jogo, tem xingamento de juiz, tem xingamento. Se você tem uma rivalidade entre os dois dirigentes, é natural que a torcida apoie o dirigente do seu próprio time. Não vi absolutamente nada demais, achei que é uma reação natural e não tem essa coisa toda. Eu acho que a gente precisa botar um pouco mais de água nessa fervura do que jogar querosene, que aí isso é que alimenta. Agora, por outro lado, eu sei que isso aí dá views, isso vende jornal, enfim, acho que isso acaba ajudando todo mundo, a gente conversa sobre esses assuntos, vira polêmica para todo mundo. Mas eu volto a dizer, sabe, dois criminosos, três criminosos não representam a torcida do Botafogo. Tinham 40 mil pessoas lá que assistiram ao jogo pacificamente, não teve nenhum episódio com o torcedor do Palmeiras, entendeu? Então, quer dizer, acho que a gente tem que colocar assim, os criminosos têm que ser punidos, eles têm que ser investigados, descobrir quem é e punir. Agora, daí a dizer que é isso que a torcida do Botafogo, eu não vi nenhum torcedor do Botafogo apoiar aquela atitude.
que é importante a gente ouvir esse depoimento do Hélio para a gente ver, né, como o lado do botafoguense, como fica o botafoguense nessa história que a gente falou aqui durante a semana. Agora, Alice, eu queria te ouvir sobre isso também. Em relação aos xingamentos à Leila, você concorda que é natural, que faz parte do futebol, ali do ambiente de estádio, ou você acha que passou do tom, do ponto, especialmente por essa animosidade aí que foi sendo criada, essa rivalidade que vem sendo estabelecida por conta da relação Leila e Textor? Não acho absolutamente nada normal. Não acho normal e não acho que é uma coisa que a gente veja no espectro do futebol como um todo, jogadores, torcedores xingando dirigentes de outros clubes. Né? Não acho normal, não acho que seja também ao acaso, pelo fato de ela ser a única mulher presidente de clube na elite do futebol brasileiro, e não acho que é ao acaso por conta de toda essa animosidade criada e muito alimentada pelo próprio Textor. Né? Depois a Leila acaba entrando um pouco nisso, a gente está falando de um cara que acusou o Palmeiras de ter roubado um campeonato. Então, assim, essa história toda começa no John Textor, um cara que vem de fora do Brasil, que não tem absolutamente nenhuma história aqui, nenhum conhecimento do nosso futebol, e chega com absolutamente nada de provas significativas, acusando um clube de roubar um título. É uma acusação muito grave. Então, é difícil você dizer... Dois. Acusando o Palmeiras de roubar títulos, que é uma acusação muito grave que ele faz ao Palmeiras e, obviamente, à sua dirigente, e esperar que ela não reaja de maneira nenhuma. Né? Então, com CPI, com todo esse monte de coisa, esperar que não haja nenhuma reação, e aí isso alimentar a torcida. Porque, gente, assim, eu não posso falar sobre a decisão que a Leila tomou de não ir por questões de segurança. Mas aí você chega, ela toma a decisão de não ir por questões de segurança. Aí você chega lá, tem um boneco representando a Leila enforcado no estádio. Não importa que não foi a torcida inteira, mas tem um boneco pendurado lá, não é uma coisa normal. E no final do jogo, a torcida xingando a presidente do outro clube. Não acho normal e não acho que esse tipo de coisa seja saudável e que a gente deva ignorar. Né? Não é. E acho que isso daí começa... Né? É aquela briga que depois todo mundo é culpado porque todo mundo brigou, mas a gente sabe onde essa briga começou, e ela começou por acusações infundadas do John Textor, e ela continua sendo alimentada e foi reforçada pela torcida do Botafogo. Gente, assim, 2 bonecos enforcados dentro do estádio, isso não é normal. Isso não é normal. A gente lembra a reação quando isso aconteceu com o Vini Júnior na Europa. A gente ficou absolutamente indignado. Ninguém normalizou isso aqui. Agora a gente não pode normalizar porque é 1 ou 2 pessoas que colocam, e aí depois o estádio inteiro xinga a presidente. Então eu acho que é uma coisa que precisa ser vista com atenção e que, assim, precisa apagar esse incêndio, precisa, mas não é normalizando a presidente do clube sendo xingada pela torcida adversária. Né? Até porque quem acusou dirigente de fazer alguma coisa absolutamente nefasta foi o John Textor. Não foi a Leila que falou que o John Textor roubou título para o Botafogo. Né? Então, eu acho que isso precisa ser visto de uma maneira bem séria, porque senão a gente começa a alimentar um tipo de violência que a gente depois não controla. E se tem uma coisa que o futebol não precisa mais, é violência. A gente já tem mais do que suficiente, já tem muita coisa para combater, para agora dirigente não poder ir em jogo porque se sente ameaçado pela torcida. Acho que a gente precisa olhar para isso com bastante seriedade. Ô, Casão, como é que você viu esses episódios? Hélio, você queria dizer algo? Queria dizer, em primeiro lugar, Alicia, esses bonecos não estavam no estádio, estavam numa estação em frente ao estádio. Eu volto a dizer, não foi a torcida do Botafogo que colocou lá, foram criminosos que colocaram lá, e assim como a Leila foi xingada não por ser mulher, mas por ser presidente do clube, com o qual está havendo toda essa discussão. Se fosse um presidente homem, a discussão estaria acontecendo da mesma forma, provavelmente o Textor estaria acusando da mesma maneira, coisas que eu já falei aqui, já disse aqui no programa algumas vezes, que o Botafogo não perdeu o campeonato por conta de questões de arbitragem, perdeu para si mesmo, e agora, já vi outros dirigentes serem xingados também, sabe? Eurico Miranda era xingado,
Vicente Mateus era xingado. Os presidentes que se destacam, eles acabam chamando a atenção da torcida adversária e aí viram a rivalidade, eles puxam para si a rivalidade que deveria estar no campo. Então, é isso que eu estou falando. E aí, por conta disso, da mesma maneira que xingam o juiz e tudo, sabe, não estou aqui querendo normalizar violência, pelo amor de Deus, não estou aqui querendo dizer que a violência tem que acontecer e é normal, é isso aí, mas assim, o que eu quero dizer é que esse caso aí eu não vejo dessa maneira. Eu acho que foi uma consequência de toda uma fervura que até a imprensa tem colocado e num desabafo de que havia um jogo, por exemplo, o clima do jogo de ontem era como se fosse uma final. O próprio UOL chegou a fazer um doc sobre a Leila na véspera do jogo. Então, quer dizer, essa rivalidade que até o palmeirense nos comentários aí diz: que rivalidade é essa se o Botafogo, que rivalidade é essa com o Botafogo? A gente não tem rivalidade, não sei o que e tal. O próprio Texton falou, pô, o Palmeiras está numa situação muito mais confortável, mas a verdade é que essa rivalidade vem sendo alimentada e a consequência é isso que nós temos, sabe? Mais uma vez, criminosos colocaram aqueles bonecos. Hélio, duas coisas. A gente tem mania de dizer o seguinte: brigaram, não são torcedores, são vândalos. Não, são torcedores. São torcedores vândalos. Não foram torcedores, foram dois criminosos. Não, foram botafoguenses. E não são só duas pessoas que fazem um boneco daquele, que preparam, que vão lá de madrugada para pendurar. São mais. E são botafoguenses. São criminosos botafoguenses, concordo. Existem criminosos em todas as torcidas. Eu só não gosto dessa mania que a gente tem de, para livrar o clube, dizer: não são torcedores, são criminosos. São torcedores do Botafogo. E outra coisa, Hélio, me desculpe, mas as costas da imprensa são muito largas. Porque foi o Textor que chegou aqui e começou a acusar de manipulação do resultado. Foi o Textor que, há pouco tempo atrás, disse que ia atrás da Leila nos Estados Unidos, que ia fazer um processo contra a Leila nos Estados Unidos, que ela não poderia mais nem entrar nos Estados Unidos. Qual foi o como? Ele falou isso. Olha só, eu não tô aqui, Renato, eu não estou aqui para ser advogado do Texas, mas a verdade é o seguinte, que você colocou dois fatos e faltou um no meio, porque a Leila também foi bem agressiva com o Texas antes dele ter a tréplica, teve a réplica, e a réplica foi grosseira e foi agressiva também. O que eu quero dizer é o seguinte: a imprensa não tem nada com isso. A imprensa não tem nada com isso, a imprensa apenas reflete. Sabe? Então é isso, que seja. Agora, o que eu digo é o seguinte, quando eu falo assim, são torcedores, os caras torcem pelo Botafogo, são torcedores, mas eles não são a torcida do Botafogo. É muito importante colocar isso. Eles não representam a torcida do Botafogo. E quando se fala assim, a torcida do Botafogo fez, é uma coisa muito grave, que é aí por isso que eu estou colocando aqui, porque eu me senti envolvido numa coisa que não tem nada a ver com isso, como a grande maioria, a imensa, esmagadora maioria da torcida do Botafogo não tem. Assim como não foi a esmagadora torcida do Flamengo que assassinou um torcedor do Botafogo com aquele espeto de churrasco, nem nada, enfim, sabe? São essas situações assim, a gente tem que tomar cuidado, cara, porque, enfim, no fim das contas, a gente acaba criando uma imagem que é distorcida em relação ao que de fato é, né? A gente acaba exagerando, aumentando a coisa, sabe? Ô, Casão, eu queria te ouvir também sobre esses episódios e sobre essa rivalidade que foi crescendo tanto fora de campo nos bastidores, quanto em campo também, já que um time é líder do brasileiro, o outro está ali na briga também, inclusive é o que o Textor traz, e se isso, de fato, essa animosidade que foi crescendo é perigosa para esse cenário que a gente está vendo hoje. Então, primeiro assim, a rivalidade, ela não é criada, ela existe. Quando a rivalidade é criada, ela sai distorcida. Quando é uma coisa forçada, qualquer coisa que é forçada, ela sai distorcida, ela não sai normal. Corinthians e Palmeiras são rivais desde o início. Essa rivalidade, ela existe, ela não foi criada, foi acontecendo através dos tempos, como Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Botafogo e Flamengo, teve o 6-0, o 6-1, depois teve outro 6-1. Isso é rivalidade. Isso é rivalidade
que existe naturalmente dentro do futebol. Agora, Botafogo e Palmeiras nunca foram rivais na história. Fizeram uma final de campeonato em 72, se eu não me engano, 72. Foi Palmeiras e Botafogo, foi 0-0 aqui em São Paulo, e o Palmeiras foi campeão, mas não teve uma rivalidade. O Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores de 73, não teve rivalidade. Não se criou uma rivalidade. Não existiu naturalmente uma rivalidade. Agora, essa rivalidade, ela foi criada exatamente pelo Textor, o Hélio. Essa rivalidade foi criada de uma forma não dentro do campo. Não foi dentro do campo que se criou essa rivalidade. Não foi o Palmeiras virou de 4-3 contra o Botafogo, aí depois o Botafogo jogou lá no Allianz Parque e meteu 4-0 e foram disputar uma final de campeonato. Aí se cria uma rivalidade. Palmeiras e Botafogo não tem rivalidade, nunca teve rivalidade, se criou uma animosidade. Se criou um ódio dentro dessa história. Foi criado pelo Textor. Se a Leila respondeu, como você falou, se ela foi grosseira, se ela não foi, ela respondeu. Ela não iniciou essa questão de animosidade. Foi o Textor que começou. O Textor, ele não faz bem para o futebol brasileiro, ele faz bem para o Botafogo. No Botafogo ele faz bem. Outra coisa, se o Flamengo tivesse sido bicampeão brasileiro ao invés do Palmeiras, eu não acredito que ele iria levantar toda essa confusão com o Landim. Ele levantou porque é o Palmeiras e é a Leila. Isso eu concordo com a Alicia. A Leila ser uma mulher facilita para um John Textor, que é machista, cara. Ele é machista. As palavras dele mostram isso. Ele, se fosse o Landim bicampeão brasileiro com o Flamengo, ele não ia falar que o Flamengo roubou, ele não ia falar que o Flamengo manipulou o resultado, ele não ia analisar jogos do adversário do Flamengo, se o cara entregou o jogo, não entregou o jogo, não ia acontecer nada. O Flamengo ia ser bicampeão e pronto. Mas é o Palmeiras da Leila. É o Palmeiras da Leila. E ele não aceitou isso. Ele não aceitou isso. O pacote é muito maior. O pacote do Textor é muito maior do que simplesmente no jogo. Até porque, de futebol, ele entende muito pouco. Né? Ele entende muito pouco. Então, ele criou essa animosidade. Os bonecos foram pendurados lá porque ele iniciou um processo de ódio da torcida do Botafogo contra outras pessoas. Contra quem? A Leila, que iniciou desde o início, o Palmeiras roubou, né? O Palmeiras manipulou o resultado e a CBF, que facilitou a manipulação. Então tá lá o Edinaldo enforcado e a Leila enforcada. Por causa de quê? Foi a torcida do Botafogo que pensou isso? Foi os torcedores que inventaram isso do nada? Não foi, Hélio. Foi o John Textor que iniciou esse processo de ódio dentro da torcida do Botafogo. Eu concordo com você que é o seguinte, não podemos falar que foi a torcida do Botafogo. Até porque eu gosto muito do Botafogo. Para mim, Rogério, Gerson, Roberto, Jairzinho, Paulo César é uma das coisas mais lindas que eu já vi e é uma das coisas que eu mais admiro, uma das coisas que eu mais gosto. Eu gostaria de ter jogado no Botafogo por causa desse time que eu falei. Adoro o Botafogo. Mas eu não gosto de cara que vem colocar ódio no meio de uma sociedade que já está carregada de ódio. Ele foi irresponsável. Ele continua sendo irresponsável. Olha o Brasil como ele está. Olha o Brasil como ele está. O Brasil está dividido no meio, carregado de ódio dos dois lados, ninguém pode falar nada, todo mundo é agressivo, e o John Textor trouxe o ódio para o futebol do Brasil. Criou um ódio entre duas equipes que nunca tiveram nada de em comum, nunca teve confusão, nunca teve problema, e ele não criou a rivalidade. Ele criou animosidade, ele criou ódio. É isso que eu acho, velho. Eu concordo com você, você é torcedor do Botafogo, você tem uma visão diferente. Mas eu que estou de fora, eu tiro completamente fora o Botafogo dessa história toda. E a grande maioria dos torcedores. Mas daquele grupo de X números que pendurou o boneco da Leila, o boneco de Edinaldo enforcado, que é uma agressividade, é uma violência gravíssima, gravíssima. Porque eu vou na linha da Alicia, quando aconteceu com o Vinícius Júnior, todo mundo aqui no Brasil, inclusive nós aqui, condenamos completamente essa atitude da torcida do Atlético de Madrid. E agora foi um grupo da torcida do Botafogo que fez. Mas eles fizeram de graça? Eles tinham ódio do Palmeiras antes? Eles tinham ódio da Leila? Eles estavam preocupados com o Edinaldo? O ano passado, alguém atacou a Leila? Alguém atacou o Edinaldo? Não, só começaram a fazer isso quando o John Textor
inventou essa história mentirosa, que ele não provou nada até agora e já foi descartada todas as provas que ele colocou. E ameaçou de processar a Leila nos Estados Unidos. Ele não largou do pé da Leila, Hélio. Ele está perseguindo a Leila, Hélio. Ele está perseguindo, é uma perseguição pessoal dele. Não é Botafogo e Palmeiras, é perseguição pessoal do John Textor com a Leila Pereira. E isso vai acabar mal se ele continuar fazendo isso. Se ninguém dá um break nessa história, sabe? Vai acabar mal. Vai ser pior do que pendurar boneco de enforcado em qualquer outro lugar aí. Ele é muito responsável. Aliás, ele é irresponsável, sabe? Ele está fazendo mal para a sociedade brasileira e para a sociedade futebolística. Para o Botafogo está maravilhoso. Ele tirou o Botafogo do fundo do poço, como você falou. O Botafogo quase foi campeão ano passado e 2 anos seguidos está no topo. Jogando, contratando bons jogadores, bons treinadores. O time é muito bom, eu gosto de ver o Botafogo jogar. Para mim, o Botafogo é que está jogando melhor nesse momento. Mas tem um outro lado da moeda que o botafoguense tem que entender, porque no mundo não existe só o Botafogo. No mundo não existe só torcedor do Botafogo. No mundo, no Brasil, existem diversos times, diversos torcedores, diversas pessoas que estão sendo afetadas por um cara irresponsável como o John Textor. É isso que eu acho. E o que prova esse ponto do Casão, desculpa, Luiz, é só para, porque é em cima do que o Casão falou. O que a gente já está para encerrar. É bem rapidinho. O que prova esse ponto é a rivalidade que existe hoje esportivamente entre Palmeiras e Flamengo, e nunca houve esse embate personificado nas figuras dos dirigentes, e o momento, por exemplo, que vive o Corinthians, um momento muito difícil, conturbado esportivamente, politicamente, com tudo, o Palmeiras ganhando tudo, e ainda assim não tem essa briga. Essa rivalidade, ela só espirrou para os dirigentes e foi personificada numa única pessoa, que é uma coisa muito perigosa, por causa do John Textor. Assim, ele personificou e ele criou, como o Casão muito bem definiu, essa animosidade que não existe entre outros clubes no Brasil, nem aqueles que têm uma rivalidade histórica e nem aqueles que vêm disputando dentro de campos principais títulos nos últimos anos. Bom, opiniões divergentes. Você quer finalizar? Só para concluir, então, Hélio. Sim. É porque eu acho assim que essa animosidade realmente foi provocada por algo que eu discordo que tenha havido um favorecimento que definiu o Campeonato Brasileiro, discordo completamente disso. Agora, eu não sei, não posso afirmar aqui no futuro do pretérito, porque se fosse o Flamengo, ele teria uma outra atitude. Isso aí é apenas uma hipótese que jamais será provada, né? Então, essa história toda, eu acho que a gente tem que começar a reduzir a fervura disso, porque, de fato, não leva a lugar nenhum. Quanto à rivalidade do Palmeiras e do Flamengo, teve uma torcedora assassinada, né? Então, quer dizer, essas rivalidades, se não houve xingamento de dirigente, houve um torcedor assassinado. Isso também é gravíssimo em termos de rivalidade. E, de fato, o Botafogo está chegando agora, entendeu? Sabe? O Palmeiras está sentado na janela. Então, a animosidade, como bem definiu o Casagrande, é maior do que a rivalidade entre os clubes. Muito bem, em opiniões divergentes aqui no Fim de Papo, mas é o que o debate democrático pede, com respeito. Tivemos aqui todas as opiniões sobre este fato polêmico, né, que envolve John Textor. Bom, para a gente encerrar o Fim de Papo, vou chamar a tabela de jogos agora do fim de semana para a gente ver o cardápio das partidas que teremos aqui. Então, vamos ver se está na tela aí já para a gente. Tamo aí, ó, Campeonato Brasileiro no sábado, temos Flamengo e Criciúma no Mané Garrincha, depois Botafogo e Inter no Newton Santos, Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Então são 3 jogos de times que estão aí acima da tabela, no topo da tabela, brigando por esta liderança ou tentando se aproximar dela. No domingo temos muitas partidas, hein? Temos Grêmio e Vitória no Estádio Centenário, Bahia e Corinthians na Fonte Nova, Corinthians tentando aí se livrar do rebaixamento, Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV, Juventude e São Paulo no Mané Garrincha, Fortaleza e Atlético Goianiense lá no Castelão, além de Bragantino e Atlético Paranaense em Bragança Paulista. E para finalizar a rodada, o Fluminense, desesperado na lanterna, joga contra o Cuiabá na Arena Pantanal. Muito bem, aí a gente Luísa, ia discutir um pouquinho... Posso falar uma coisinha rápido? Posso falar uma coisinha para encerrar, Casão.
Diga. Sim, então, é o seguinte, eu vou sair desse programa muito feliz, sabe? Porque foi um debate democrático, todo mundo ouviu a opinião dos outros, as opiniões foram diferentes, ninguém gritou com ninguém, ninguém ofendeu ninguém, e teve muitos momentos que nós aceitamos e entendemos que a opinião do outro estava fazendo mais sentido que a nossa. Isso é democracia, gente. E é isso que nós temos que fazer todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, para ver se as pessoas entendem que dá para conversar com pessoas que pensam diferentes, sem agredir, sem xingar e sem brigar. Eu saio feliz. Exatamente. Muito obrigado. Concordo com você, Gostei. Pazão. Concordo com você. E essa é a nossa proposta aqui, né? Promover um debate saudável, respeitoso sobre temas muitas vezes espinhosos que geram opiniões diferentes e que são difíceis mesmo, né? Que são complexos, não tem uma verdade absoluta, por isso é muito bom que a gente ouça todo mundo, cada um com a sua opinião, ainda mais com gente tão inteligente com quem eu estou debatendo aqui, tão embasada e com tantos argumentos. Muito obrigada, Renato Maurício Prado, Alicia Klein, Casagrande e Hélio de la Penha. Sextamos, hein? Sexta-feira quente, hein? É para já começar a apimentar aí o fim de semana e a gente volta na segunda-feira com um fim de papo às 6 da tarde. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Qual